Sejam bem-vindos a mais uma aula de Ruby e lógica. Hoje a gente vai estar passando um pouco sobre as estruturas de controle de fluxo. Serão abordados três segmentos das estruturas de fluxo, que são as condicionais, os laços de repetição e os modificadores. Eu deixei listado alguns exemplos de condicionais, laços de repetições e modificadores. Com condição, a gente tem aqui no Ruby o if, o else if e o unless. Vale ressaltar de que nem todas as instruções que existem no Ruby existem em outras linguagens, como por exemplo o unless, ele só existe no Ruby. Então você consegue replicar o que ele faz em outras linguagens, mas apenas existe essa estrutura no Ruby. Do laço de repetição, a gente vai falar sobre while, until, loop e for, sendo também dois deles específicos do Ruby, que são o until e o loop. E a gente também vai falar sobre os modificadores break, next e redo, sendo um deles específico do Ruby, que é o redo. Então vamos começar a falar do fluxo da estrutura de controle. Para isso, eu esqueci de adicionar, além dessas tem mais uma, que seria o switch case. Na verdade é o case, né? No Ruby não tem o famigerado switch case, padrão que vem normalmente de linguagens que se inspiram em C, mas tem o case que seria que seria uma forma de implementar um switch case. Eu vou falar um pouco dele, mas no final, quando eu terminar de falar desses outros. Então, o que é uma estrutura de controle? Uma estrutura de controle é um comando que recebe uma condicional e trilha o seu caminho e trilha qual vai ser o caminho do seu código. O seu código sem estrutura de controle, ele tem um caminho apenas, né? Quando eu quero dizer um caminho, ele tem uma trajetória de execução e sempre vai ser aquele trajetório, ele nunca muda. A estrutura de controle te dá a possibilidade de fazer o seu código ter N caminhos. Então você, por exemplo, ao decorrer de uma validação ou por algum motivo um valor de uma variável pode te dar N formas de terminar o seu código ou de caminhos para o seu código. A gente tem aqui um exemplo do if. Então a gente tem uma variável igual a 18 chamada idade. Se essa variável idade for maior ou igual a 18, ou seja, se essa expressão condicional idade maior ou igual a 18 for verdadeira, ele vai executar o bloco abaixo, que seria o puts, você pode votar. O puts, explicando esse comando, não sei se eu deixei explicado na última aula, mas esse comando significa que você vai estar pegando essa frase, né, essa string, e jogando na saída padrão do seu programa, normalmente o terminal. Ele é muito semelhante ao print do Python, o console log do JavaScript, o printf do C e o cout do C++. O if, normalmente ele começa com a sua declaração if, a condicional, e em seguida o bloco que finaliza com um end, que seria o end aqui no final. Mas a gente pode deixar, a gente não precisa desses dois outros comandos que são complementares do if. A gente poderia ter apenas só o if e o end no final, funcionaria também. Mas, se caso precisarmos de outras condições acopladas a esse primeiro if, a gente tem duas opções. Se a condição for assertiva, então, eu quero X condição e eu tenho certeza. No caso, else if idade maior ou igual a 16, isso quer dizer que essa condição do else if só vai ser executada se a condição do if falhar. Então ele vai passar
de um por um testando. Beleza, idade não é maior ou igual a 18. Pula pro próximo. Else if, então, caso se idade é maior ou igual a 16, executa o bloco de baixo. Putz, você pode votar, mas não é obrigatório. Se ele passou, e lembrando que o else if, ele todos os comandos, como if e else e o end, você vai escrever só uma vez. Mas o else if, você pode escrever n else ifs. Então você poderia ter 3 else ifs, 10 else ifs, o que às vezes a longo prazo não é muito recomendado ter muitos else ifs. Você pode, não é impossível. E o else ele serve como a saída padrão. Então se ele passou em todas as condições, passou na condição do if, não deu match, passou em todos os else ifs, não deu match também, você vai cair no else. O else ele é a saída padrão, então putz, você ainda não pode voltar. É a última execução que ele vai te mostrar. Beleza. Além do if, a gente tem o unless. O que seria o unless? Ele basicamente é o oposto do if. Então, se o if espera que a condição que ele recebe seja verdadeira, o unless, para executar o seu bloco, ele pede que a condição que você passou seja falsa. Então, chovendo igual a false, unless chovendo, putz, saia sem guarda-chuva. Caso contrário, né, else, pegue o guarda-chuva. No caso do unless, ele tem a mesma estrutura do if. Então você pode, se você usa o unless uma vez, logo após você pode ter direto o end para acabar o bloco, ou direto o else e o bloco e o end, ou você pode ter outros unless antes do else, tendo outras condições para você tentar fazer match. Beleza. Agora, falando do switch case, que eu esqueci de colocar aqui, a gente tem falando do switch case, que eu esqueci de colocar aqui, eu vou dar um exemplo no código mesmo de como ele funciona. O switch case, ele existe para reduzir um pouco a complexidade no caso de a gente ter condições, muitas condições acoplada a um valor. Então vou escrever um arquivo, vou editar um arquivo que eu já tenho aqui, que é o switch. É o main.rb. Vou escrever esse código, vou deletar esse código que eu estava testando. E aqui eu vou escrever uma variável chamada dia da semana, que vai ser igual a segunda. Beleza? E aí eu começo o case, a estrutura do case, ele começa com case, a variável que você quer verificar os matchers, então dia da semana, e os casos. Então, caso dia da semana, quando, né, when, se for igual a segunda, executa putz, hoje é segunda. When, terça, putz, hoje é terça. E assim por diante. E por default, eu poderia ter vários when, mas se caso a minha condição não caísse em nenhum dos when, eu poderia ter um else, que seria o meu default, né? O meu resultado padrão, que seria dia não reconhecido. E por final, o end, que termina o bloco. Então, se eu pego esse código para executar, ruby main.rb, eu tenho um hoje é segunda. Então, o use case a gente usa em casos onde a gente vai ter muitas tentativas de condições para uma variável só. Certo? Agora vamos passar para a estrutura de repetição. Beleza? A estrutura de repetição, a gente tem mais dois carinhas, que um é o oposto do outro. Então a gente tem um while e a gente tem um until. Aqui está um exemplo simples de como utilizar o while. Então você tem que ter uma variável contadora, né? Uma variável de condição para você fazer a condição. Não tem como fazer o while sem ela.
Até tem, mas aí você cairia em um loop infinito. E essa variável, ela vai ser a variável de segurança do seu while. Então a gente tem aqui contador igual a zero. Então, enquanto contador for menor que 5, mostre na tela contador e o número em que ele está. E logo após, a gente tem aqui o mais igual, que significa que o valor que tem no contador vai ser acumulado mais o valor que eu estou recebendo. Então, se eu tenho 0 e recebo mais 1, eu vou ter 1. Se eu tenho 1 e recebo mais 1, eu vou ter 2. E assim por diante. E isso aqui que é o while. Logo após, a gente tem o until. O until, ele serve como ele tem o mesmo propósito do while, que é ter iteração, mas num formato mais contrário. Então, o while, ele executa enquanto a condição for verdadeira, e o until executa enquanto a condição for falsa. Então, eu tenho aqui contador igual a zero, e ele vai executar enquanto ele vai ficar no loop enquanto o contador for igual a 5. Então, enquanto o contador não for igual a 5, executa isso. Então, ele vai printar o valor do contador e vai incrementar. E quando chegar a 5, ele vai parar. Beleza. Além desses dois, a gente tem mais outros dois carinhas, que é o loop e o for. O loop, ele é um laço infinito. Então, ele é um loop infinito que só dá para quebrar ele, só dá para parar ele utilizando o modificador break, que vai ser falado na próxima etapa. Então, para você criar um loop infinito, basta usar a palavra loop, do, né? Do serve para começar um bloco e o end para terminar o bloco. Então, você escreve dentro do bloco que você quer. Eu quero usar o loop, mas eu não quero cair no loop infinito, eu quero que meu programa termine. Então, a gente precisa usar o break. E normalmente, nesses casos, a gente tem que usar o break associado com uma condicional, uma estrutura de controle que a gente usou. Nesse caso, a gente pode usar dessa seguinte forma. Então, traduzindo esse código para explicando esse código, a gente tem uma variável i, que é igual a zero, e a gente começa o loop, printa o valor de i e atribui 1 no acumulador de i. E a gente só vai rodar o break se i for maior ou igual a 3. Então, enquanto i não for maior ou igual a 3, esse código não existe. Basicamente, é isso que o if, após uma instrução, faz. Eu posso usar o if em basicamente qualquer instrução de código. Eu poderia, por exemplo, colocar o if após a atribuição de variável e ele não atribuiria caso a condição não fosse resolvida como true. E também poderia usar aqui na frente do puts. Além do loop, a gente também tem um for. O for ele serve para quando a gente quer iterar sobre um range de valores e ter acesso a esse range de valores. Então aqui a gente tem for e in 1.5. O que significa o 1.5? É no range de 1 até 5. Então é 1, 2, 3, 4, 5. E o i ele vai receber o valor da iteração atual. Então o valor que está nesse range. Então eu vou começar printando um for loop, sim, for loop 1 e assim por diante em cada iteração. Agora vamos passar para os modificadores. Os modificadores eles servem para modificar e customizar o fluxo de iterações. E ele pode ser combado, né? Ele pode ser usado junto com condicionais. Para isso, a gente tem o break, o next e o redo. Explicando resumidamente, o break ele interrompe um loop imediatamente, o next ele pula para a próxima iteração, o redo ele recomeça a iteração atual. Então a gente tem três códigos que usam esses três casos. No primeiro a gente tem um loop de 1 até 5 e a gente tem o valor desse loop aqui no i e a gente verifica se i é igual a 3. Se i for igual a 3, ele vai pular
a iteração do 3 nesse ponto para a próxima iteração que seria do 4. Então esse código abaixo não vai ser executado. No próximo exemplo, a gente tem uma variável 0, que é igual a uma variável i, que é igual a 0, e ele vai executar enquanto não for igual a 10. Ele printa o valor de i e verifica se i for igual a 5, ele vai dar um break, ou seja, ele vai sair do loop quando i for igual a 5 e não vai executar essa linha de código. Então esse loop, mesmo mesmo você tentando executar ele até 10, até 9 no caso, né, que ele tem que ser menor que 9, enquanto ele for menor que 9, quando ele chegar ao 5 ele vai parar sem continuar o restante. Além disso, a gente também tem o redo. Então aqui a gente tem um outro loop de 1 a 5, onde eu basicamente printo qual a minha tentativa e eu verifico se ela foi igual a 2. Se ela foi igual a 2, eu printo que estou refazendo a tentativa e executo o redo. A partir do momento que eu executo o redo, ele não executa essa linha de código. Ele recomeça da primeira linha do loop na iteração atual que eu estou. Então, se eu estou na iteração 2, eu vou permanecer nela aqui para sempre. Porque esse código em especial, ele gera um loop infinito. Então, eu estou na iteração 2, então i é igual a 2, eu caio no redo e volto para o começo. Mas i continua sendo 2 e eu vou ficar nesse loop eternamente. Então, é muito importante que você tome cuidado quando você for usar o redo para você não cair nesses problemas de loop infinitos. Eu, particularmente, nunca precisei usar o redo nos meus códigos. Mas pode existir algum caso em que você precise, então tome bastante cuidado quando for utilizar o redo. E bom, por hoje é isso. Essa aula foi realmente só sobre as estruturas de fluxo de controle. Logo mais teremos mais assuntos como funções, yields e classes, né? Vamos falar também sobre um pouquinho de herança, polimorfismo e orientação a objeto. Mas por enquanto é só. Obrigado pela atenção e bom estudo.